Voltamos aqui com os analistas. Recebemos hoje o Procurador-Geral do Estado, Dr. Rodrigo Maia, que no primeiro e no segundo bloco nos mostrou aqui os benefícios que o Maranhão e os demais estados do Nordeste podem obter com esse encontro que foi realizado aqui no Maranhão, entre todos os governadores dos estados do Nordeste, se virando nos 30 para ver se a gente sai do buraco que insiste em querer nos enterrar. Mas aqui não, Gavião, vamos em frente. O senhor falava, doutor Rodrigo, de algumas demandas que estão em Brasília junto aos tribunais superiores e que podem ser solucionados nos próximos tempos. O senhor pode citar alguns exemplos disso e alguns valores que podem vir para ajudar o Maranhão? Sim, falei da Lei Candir, eu posso citar também a ação do Fundeb. A ação do Fundeb até hoje não se resolveu, o antigo Fundeb, nós ganhamos, mas não levamos. Ganhamos, mas não levamos. Porque a União está, como se diz no popular português, ela está empurrando os processos com a barriga. Inclusive estivemos no Supremo Tribunal Federal, o governador Flávio Dino, junto comigo e com os outros governadores e procuradores gerais, tratando desse tema, de modo que há uma perspectiva de que o Supremo julgue essa questão nos próximos meses, confirmando a liminar concedida e o mérito da ação em muitos casos, e desse modo a gente poderia então buscar já constituir um precatório e executar em face da União esses valores. Inclusive nós também temos perspectiva de fazer um acordo, se a União desejar fazer acordo, para que esse recurso seja investido em alguma política, de forma consensual. Temos também uma outra ação importante, que é a ação do FPE, porque nós chegamos à conclusão no final de 2017 que a União estava repassando a menor o valor do Maranhão e dos outros 20 estados que são signatários de uma ação, e diante disso obtivemos uma liminar do ministro Lewandowski do Supremo para que os critérios de cálculo fossem disponibilizados, porque nem isso, Geraldo, nós sabíamos. Era uma verdadeira caixa preta do governo federal e do sistema da Receita Federal, os mecanismos pelos quais eles promoviam esses cálculos desses valores. E nós, a partir de uma liminar do Supremo, conseguimos ter acesso ao sistema e estamos fazendo estudos técnicos para, a partir daí, definirmos o valor que nós reputamos devido e pedimos ao ministro Lewandowski que leve a questão a julgamento do plenário e possamos assim confirmar o que nós entendemos, que realmente está sendo sonegado o valor devido aos estados. E isso todo mundo junto? São 20 estados signatários e há outros que já estão ingressando, porque na época houve algumas questões políticas, alguns governadores decidiram não ingressar, talvez por temer represálias do governo federal, algo que nós não acreditamos. Porque, como eu falei, uma coisa é agenda política, outra coisa é agenda institucional. Mas tem muita gente que tem confundido isso aí, né, doutor? Infelizmente, embora nós, como agentes públicos, não devamos fazer essa confusão. O governador Flávio Dino ele é o maior exemplo disso. Ele tem as suas posições políticas legítimas, mas ele jamais negou-se a receber, como tem recebido muitos membros do governo federal. Aqui, semana passada, por exemplo, nós recebemos o ministro da Infraestrutura, recebemos outros membros do governo federal. Será que, enfim, com a visita do ministro aqui, vão resolver esse problema crônico da BR-135? Aguardemos, porque realmente é um problema crônico que tem nos afligido. E o ministro Tarcísio, inclusive, ele cobrou da empresa que promovesse a recuperação. Então, nós temos hoje um ambiente institucional muito harmônico, apesar das diferenças políticas, mas isso é próprio do regime democrático. O problema, Geraldo, é que nós vivemos realmente um tempo de inversão de valores, né? Em que as pessoas não dialogam mais, as pessoas gritam suas posições político-ideológico-partidárias, mas não há mais espaço para diálogo. E a política, historicamente, sempre foi isso. A política sempre foi a arte do possível, a arte da construção, do diálogo, da concertação. E nós temos uma convicção muito firme de que é a partir da política que nós vamos solucionar os nossos problemas. E o nosso papel, como órgão de consultoria jurídica, que somos, as procuradorias de modo geral, é fornecer os subsídios para que os agentes políticos possam atuar de forma mais segura e eficiente possível. E aqui na nossa cozinha, doutor Rodrigo, aqui no Maranhão, como é que está? Está tudo sob controle lá na Procuradoria? Temos alguma batata quente para descascar aí? Não, batata quente sempre tem, né? Porque eu sempre gosto de dizer que a Procuradoria ela é o para-raio de todos os problemas de qualquer estado. E qualquer estado tem esses problemas. Eu converso com meus colegas
é quase que uma sessão de terapia em grupo, porque os problemas são muito parecidos, é uma tarefa muito desafiadora. Mas todos nós temos muita convicção. Aqui, por exemplo, posso falar pelo Maranhão, eu sempre digo isso e sublinho, nós tivemos um apoio muito grande do governador em algumas atividades que foram essenciais para a própria recomposição do nosso quadro, que foi o concurso público de procurador, o fortalecimento institucional com algumas melhorias da nossa carreira, e sem isso nós certamente não conseguiríamos desempenhar resultados, a meu ver, bastante exitosos. Modestamente a gente pode relatar. Nós, ano passado, nós tivemos uma economia de 2 bilhões para o estado do Maranhão, que foi a mesma média do ano de 2017, que já foi um crescente em relação a 2016, que foi de 1 bi. Então, nós podemos afirmar que hoje, apesar das dificuldades, a Procuradoria tem cumprido em grande medida o papel dos meus colegas procuradores, que sempre se dedicam muito à defesa do interesse público, tem cumprido esse papel de promover de forma eficiente e de forma proba, sobretudo, a defesa dos interesses do Estado. O senhor bota fé lá na fala do ministro que vai deixar o Porto do Itaqui em paz? Não, tem que botar, porque concretamente não existe nada. Não existe nenhuma iniciativa no âmbito federal ou judicial que culmine na cassação do convênio de delegação. Então é só o cachorro latindo, mas o carro já passou? É uma metáfora apropriada. Os cães ladram e a caravana passa. Até porque a gestão do Porto daquele é uma referência nacional. Então é um delírio dizer que há motivos para caçar o nosso convênio de delegação. Sendo muito generoso, no mínimo é uma visão delirante da realidade. Quem afirma isso? O afirma de má fé. Papo de advogado, né, doutor? Natanael Mando, que teve um problema hoje, não pôde vir, mandou uma pergunta aqui por WhatsApp, que disse que parece que o senhor é chegado num rock and roll. Quer dizer que tem tempo para tirar o terno e empunhar uma guitarra, doutor? Precisa ter. A gente tem que ter o nosso lazer também, né? Eu já tive meu passado como músico. Mas como músico eu sou um bom advogado. Tá certo. Então eu vi, eu preciso realmente mudar o norte da minha carreira. Então hoje é só uma brincadeira mesmo. Não existe essa carreira paralela. Mas é só para se divertir, não tem nada melhor do que pegar uma guitarra e apunhar o vizinho, doutor. No meu caso era um trompete. Eu também toco trompete. Toca? Toco. Fiz 2 anos de escola. Fiz 2 anos de escola. Ixi, que coisa boa. Mas quando o Padilha chegava para me dar aula... Professor Padilha. Já tive aula. Tem que vir aqui. Já veio nos analistas. Mas ele ficava mais era querendo conversar sobre jazz comigo do que eu dizer assim, mas como é que sopra aqui no Monete? Enfim, mas já que falamos em brincadeira, vamos brincar aqui de bloqueia ou compartilha. Vamos lá. Bom, acho que o senhor é chegado nas redes sociais, doutor Rodrigo? A gente atua bastante. Né? Então já deu para entender como é que é a nossa brincadeirinha, né? Vou mostrar alguns nomes, olha, já está colocado um aqui, ó, para saber se o senhor bloqueia ou compartilha. Olha aqui, ó, o ex-juiz federal e atual ministro da Justiça e do outro negócio lá. Olha a cara dele, rapaz, ele parece tão brabo. O senhor bloqueia ou compartilha o Sérgio Moro? Eu institucionalmente eu teria dificuldade de dizer que eu vou bloquear o ministro da Justiça, até porque nós vamos estar conversando em breve sobre algum tema. Mas eu confesso, se eu puder achar o meio termo, eu tenho algumas ressalvas, algumas posturas que o Sérgio adotou enquanto juiz e enquanto ministro. Porque hoje a gente vive uma situação paradoxal. Ele, enquanto juiz, emitia mais opiniões políticas do que agora. Como político que já que o cargo dele é político, evidentemente, apesar dele o ministro ter negado que é um cargo técnico, e essa distinção entre técnico e político ela é uma distinção falaciosa, na minha concepção, porque hoje ele está silente diante de grandes temas importantes que demandariam um pronunciamento, eloquente inclusive, do ministro da Justiça. Por exemplo, nós temos agora grandes suspeitas de agentes públicos de alto escalão possivelmente envolvidos em crimes no Rio de Janeiro que envolvem milícias. Nós não vimos nenhum pronunciamento dele nesse sentido. Bem como outros agentes públicos diretamente ligados ao Palácio do Planalto. Então, esse silêncio ensurdecedor, eu diria, é algo que nos causa estranheza, até porque, enquanto magistrado, o momento no qual ele deveria
por dever de ofício, sobretudo, falar apenas nos autos, como se costuma dizer, ele era um efusivo emissor de opiniões perante a opinião pública. Eu diria que, eu não sei se é uma dialética ou um paradoxo, ou talvez misturando os dois e fazendo um cardeado, como uma certa política do Maranhão gostava, é a politização da justiça e a judicialização da política. Enfim, vamos ver o segundo nome. E a Procuradora-Geral Raquel Dodge, bloqueia ou compartilha? Não, compartilho. A Procuradora-Geral esteve conosco aqui, certa feita, num evento no Ministério Público. Tem tido uma atuação proba e eficiente à frente do Ministério Público Federal. Inclusive, agora ela protagonizou algo interessante. A fundação, suposta Fundação Lava Jato, que foi criada um acordo de leniência feito pelos procuradores de Curitiba, de 2,5 bilhões, uma fundação à margem de qualquer legalidade. Que não tem para onde ir o dinheiro, manda para cá que eu guardo. Ela foi autora de uma DPF, de uma ação em que ela questionou a própria criação dessa fundação através desse acordo de leniência, feito pela Petrobras e terminado pelos procuradores de Curitiba. Então ela cortou na própria carne, porque ela atuou em face dos próprios procuradores, porque ela reputou, com razão, que é algo, para dizer o mínimo, heterodoxo do ponto de vista jurídico. E enquanto isso o STF empurra para o Tribunal Eleitoral aquelas... Enfim, vamos ver o terceiro nome. Tá aqui, ó, o advogado-geral da União, seu André Luiz de Almeida. Conhece ele? O doutor André é engraçado. Eu tinha uma reunião com ele em Brasília. Agendamos já, nós nos falamos, temos uma boa agenda de trabalho. Apesar de brigarmos às vezes nos tribunais, os órgãos da advocacia pública são co-irmãos. Como todos os irmãos brigam, nós brigamos de vez em quando, mas de um modo geral nós temos uma relação muito amistosa. E minutos antes de eu chegar para a reunião, ele foi convocado pelo presidente da República. Eu acabei sendo recebido pelo adjunto dele, o doutor Renato, também. Mas é um colega... Ele me parece muito preparado. Sim, é muito preparado. Nós temos excelentes referências. É pastor de uma igreja séria, que é a Igreja Presbiteriana. Sim, ele tem uma atuação religiosa, que é natural. Vamos deixar a atuação religiosa para o governo federal. Vamos ao quarto e último nome. Tá aí, ó. Ele diz que é para ser levado a sério. Ele pode ter cara de bobo, pode babar na gravata, mas ele tem que ter a sua inteligência respeitada. E palavras dele mesmo. Bloqueio ou compartilha o Gilmar Mendes? Compartilho-me, Gilmar. Conheço-o pessoalmente. Considero ele um grande jurista. Um homem de posições corajosas. Ele tem coragem de defender as posições dele. Critique ou não, ele tem posições e ele as defende. Eu respeito muito isso. E ele tem um entendimento jurídico bastante sólido. Ele é um grande profissional, respeitado no meio acadêmico. Eu respeito muito e admiro o ministro Gilmar Mendes. Há críticas a algumas decisões dele, mas são críticas muitas das vezes produzidas no âmbito do ambiente da mídia. Porque no ambiente jurídico e acadêmico eu respeito as posições do ministro Gilmar. Mas, como se diz no popular, quem não quer ser criticado, que não sai de casa. Nós, agentes públicos, nós estamos sujeitos à crítica. Claro, dentro de limites que não transcendam a esfera da opinião e resvalem para a difamação, que muitas das vezes ocorre também. E quando tem o PSDB na jogada, ele... vamos deixar quieto. Doutor Rodrigo, nosso tempo já foi. Muito obrigado pela sua presença, muito esclarecedora. Eu que agradeço, sempre à disposição, e foi muito bom estar aqui compartilhando muitas questões de interesse público com você e com seus telespectadores. E o senhor e a senhora, muita fé, muita coragem. Sexta-feira, já são 8 horas da noite. Vá lá, descanse, compartilhe tudo de bom que há com a sua família, com os seus vizinhos e com aqueles com o qual os senhores e as senhoras não concordam. Deixe que eles façam o caminho deles em paz também. Boa noite, até segunda-feira.